A Venezuela fala em decretar um estado de comoção externa, uma situação que essencialmente permitiria a mobilização de mais recursos pelo líder Nicolás Maduro em meio às tensões com os Estados Unidos. Falando nas tensões com os Estados Unidos, temos novas fotos de satélite do Mar do Caribe, onde até 8 navios estariam presentes dos Estados Unidos e milhares de militares, enquanto a mídia americana especula mais ação dentro da Venezuela. Não para por aí, o Brasil também está mobilizando tropas na sua maior operação militar, sua maior mobilização militar em todos os tempos, com 10 mil soldados indo à região norte. A gente vai desdobrar esse contexto delicado, a começar pelo estado de comoção interna na Venezuela. Então, isso veio recentemente com o anúncio vindo na segunda-feira. O estado ainda não foi decretado, mas foi dito que seria uma possibilidade pelo líder Nicolás Maduro. Esse estado de comoção externa permitiria mobilizar as Forças Armadas e tomar militarmente toda a infraestrutura de serviços contra as ameaças que alega haver dos Estados Unidos. A gente tem aqui uma frase específica que o Maduro disse no programa dele. Bom, assim como era, Hugo Chávez é um líder muito cênico, fala sempre na televisão nos pronunciamentos. Ele disse o seguinte: o processo de consulta para o decreto constitucional sobre estado de emergência para declarar estado de agitação externa começou hoje. Então, seguem as consultas, uma coisa que já foi dita ontem mesmo, além de por Maduro, por outros oficiais da Venezuela. A gente tem mais questão aí para trazer isso à tona. Enquanto não existe qualquer confirmação oficial vindo da Casa Branca, a gente tem as seguintes matérias recentes que pipocam na mídia americana falando sobre a possibilidade de mais ação militar. A gente começa com essa daqui, publicada ontem à noite pelo New York Times. Oficiais de alto escalão de Trump pressionam por remover Maduro do poder na Venezuela. Uma matéria, então, do New York Times, jornal mais lido dos Estados Unidos, que implicava a possibilidade de que oficiais do governo Trump pedissem por uma mudança de regime na Venezuela. O Stephen Miller é uma das pessoas que se especula. Agora, a gente traz isso como contexto, mas por questão de transparência com o público, a gente sempre informa. Isso é uma questão que não foi confirmada oficialmente pela Casa Branca e cita apenas fontes anônimas. Até por isso, fiquei hesitante de noticiar isso de forma isolada, a gente noticia no contexto maior de qual é o burburinho na mídia americana. E é nesse contexto que a gente passa para a próxima que vocês veem agora aqui ao meu lado. Isso foi da NBC, matérias publicadas respectivamente, essa do New York Times ontem à noite e essa da NBC entre domingo de noite e segunda de madrugada. Diz o seguinte, a matéria. Aí é só uma publicação no site deles, a matéria de fato foi um segmento televisivo, a NBC é uma emissora de televisão. Os Estados Unidos preparam opções para ataques militares a alvos ligados ao narcotráfico dentro da Venezuela, dizem fontes. Novamente, a gente entrou, buscando as boas práticas de jornalismo, em contato com a assessoria de imprensa da Casa Branca, que só reiterou que o presidente americano Donald Trump já havia falado anteriormente, de forma vaga, sem confirmar essas informações. Mas a retórica do governo Trump tem sido irredutível quanto ao fato de que se considera Nicolás Maduro um líder ilegítimo, líder de uma organização criminosa que haveria sequestrado um país. Lembrando, o Cartel dos Sóis, organização alegadamente comandada por Nicolás Maduro, é considerada uma organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos. Nicolás Maduro foi indiciado em 2020, num distrito de Manhattan, por uma conspiração narcoterrorista para, como se lê no próprio indiciamento, inundar os Estados Unidos com cocaína. As designações de organização terrorista estrangeira e mesmo a recompensa sobre a cabeça de Maduro começam a alterar a estrutura judicial para permitir que os Estados Unidos essencialmente ajam como estão agindo no Mar do Caribe. Foram 3 ataques a barcos alegadamente de organizações narcoterroristas ligadas à Venezuela, resultando em entre 11 a 17 casualidades, dependendo da fonte que informa, mas de 11 a 17 são as estimativas que há quanto a esses barcos. Alguns dos vídeos foram mesmo divulgados pelo governo americano, que alegava que eram operações que levavam drogas Estados Unidos adentro e resultariam na morte e no dano a americanos. Diante desse contexto, a gente tem então a especulação na mídia americana e a gente tem então a fala do Nicolás Maduro quanto à decretação de um estado de comoção externa e maior mobilização. Isso não é tudo, a gente tem aqui algumas das imagens que foram divulgadas. Essa foi compilada pela revista Newsweek. E a gente tem aí um panorama que pontua quais são os ativos militares americanos no Mar do Caribe. O mais próximo deles, com dados de 28 de setembro, 2 dias atrás, então, no domingo, estaria a cerca de 700 quilômetros de Caracas, a capital da Venezuela. A gente vê eles pelo Caribe, inclui-se aí submarino, pelo menos 3 a 4 destroyers, também aviões que saem de Porto Rico e patrulham a região. Esse mapa foi compilado pela Newsweek a partir de inteligência de fonte aberta, a chamada OSINT. E aqui a gente tem isso, que são fotos de satélite, que são a fonte desses dados, então, compilados
pela Agência Espacial Europeia, compilados pelo Comando Sul-Americano a partir de imagens, então, que vêm da Agência Espacial Europeia. A gente começou o segmento falando de mobilização militar brasileira nesse contexto, e a imagem que vocês veem aqui, divulgada pelas próprias autoridades brasileiras, dá o tom. Isso é região norte e mostra a abrangência, então, da chamada Operação Atlas. Eu passo com vocês pelos detalhes do que isso significa. O Brasil iniciou a maior operação militar da sua história recente, e é a chamada Operação Atlas. Então, é o deslocamento de 10 mil militares e equipamentos para a região norte do país, o que acontece precisamente no contexto dessas tensões. Abrange as fronteiras do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. A operação envolve tropas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e vem em meio às tensões internacionais que a gente agora discutia, incluindo a região da fronteira do Brasil com o vizinho sul-americano, então com a Venezuela. Para a gente ter o detalhe, antes de encerrar o segmento, entre os recursos mobilizados ficam sistema de foguetes Astros, carros de combate Leopard, mísseis MAX 1.2AC, porta-helicópteros, embarcações, submarinos, tropas aerotransportadas, defesa cibernética e aviação de ataque ao solo da Força Aérea. Esse deslocamento acontece, então, entre os dias 3 e 9 de outubro, já começam os preparativos, mas, de fato, o exercício em si acontece entre 3 e 9 de outubro, incluindo disparo de foguetes e utilização de blindados. Mais uma questão aí que vem não só com a questão da Venezuela, mas também à margem da COP30.